Hoje quero contar a história de um respeitado sábio sobre como beber água da forma certa pode nos proteger de problemas como dores no corpo, desconforto estomacal e cansaço. Vamos iniciar essa história reveladora. Amigos, muitos de nós enxergamos a água como algo tão banal que acreditamos que podemos bebê-la a qualquer hora e na quantidade que quisermos. No entanto, isso é um grande equívoco, pois, embora pareça simples, a água é vital para o nosso corpo e para o bom funcionamento de todos os órgãos. As toxinas produzidas precisam ser eliminadas. A água exerce um papel essencial nesse processo, do sistema digestivo à pele, e influencia tanto no ganho quanto na perda de peso. Por isso, a quantidade de água, a forma correta de beber, o horário certo e a maneira como se deve beber são aspectos cruciais a serem compreendidos. Quais são os benefícios do consumo de água e quais prejuízos podem ocorrer se você não souber disso? Não importa quão nutritiva seja a sua alimentação, se você não ingerir água adequadamente, seu organismo não extrairá todos os benefícios, podendo enfrentar muitos problemas futuros. Dificuldades como constipação, gases, problemas hepáticos, fraqueza, fadiga, cálculos renais, baixa imunidade, infecções recorrentes, alergias cutâneas, manchas, coceiras, acne, manchas no rosto, pontos brancos, pontos negros, pele muito seca, dificuldade para comer ou beber, dores articulares e acúmulo de gordura em áreas indesejadas. Além disso, podem surgir sérias condições como congestão, dores de cabeça, tonturas, dificuldade para ganhar ou perder peso, queda de cabelo e insônia, tudo isso por não beber água da forma adequada. Neste vídeo, aprenderemos por que a água é tão essencial para nós, seu papel no corpo e qual a quantidade mínima e máxima a ser consumida diariamente. Também veremos como detectar a deficiência de água no organismo. Você saberá quantos copos de água devem ser ingeridos de uma vez, como a água deve ser consumida, quando beber e quando não beber, ou seja, qual é a maneira correta de consumir água. Também discutiremos o tipo de água a ser consumido, seja fria ou morna. Hoje, através dessa história, vamos entender como a água, seja ela normal ou aquecida, pode tanto ajudar a aumentar quanto a diminuir o peso. Por isso, preste muita atenção a essa história. Era uma vez um mestre em medicina tradicional. Ele tinha uma longa barba e estava ensinando em uma aldeia. Ele explicava às pessoas sobre problemas de saúde e as regras que devemos seguir para nos mantermos saudáveis. Pois alguns erros aparentemente insignificantes podem resultar em doenças graves. Então, o sábio disse a todos que, apesar de muitos verem a água como algo simples, se consumida da forma errada, ela pode ser perigosa. Ao ouvir essas palavras, um jovem da plateia se levantou e questionou: Mestre, como é possível que beber água possa causar doenças sérias? A água é a base da vida. Sem ela, o ser humano não pode sobreviver. O mestre respondeu ao jovem: Meu filho, ninguém adoece apenas por beber água, mas ingerir água da forma errada pode causar várias doenças sem que você perceba. Em seguida, ele se dirigiu à multidão e afirmou: Hoje vou compartilhar algumas regras simples sobre a água e, se vocês a seguirem, permanecerão saudáveis por toda a vida e nunca sofrerão com doenças no futuro. Sigam essas orientações por 12 dias e verão mudanças notáveis no corpo. O mestre explicou por que a água é tão vital para o corpo. Vejam, nosso corpo é composto por 60 a 70% de água, e a água que consumimos é utilizada por órgãos como rins, fígado, pulmões, sistema digestivo e praticamente todos os órgãos. A água nos ajuda a manter tudo funcionando perfeitamente e tem um papel fundamental em manter as células vivas. Ele então explicou que primeiro precisamos saber qual é a quantidade mínima e máxima de água a ser ingerida por dia e como identificar a escassez de água no corpo. Assim que o corpo começa a sofrer com a falta de água, a urina fica mais amarela, a digestão enfraquece, e a pele do rosto e do corpo vai perdendo o viço e a firmeza. Se não nos preocuparmos com a forma correta de beber água desde o início, esses sinais podem se transformar em doenças graves no futuro. Portanto, é muito importante consumir a quantidade certa de água diariamente. Agora vou explicar quanta água devemos beber em um dia e qual tipo de água é mais indicada, seja ela quente, fria ou natural. Para isso, precisamos entender o que a água contém e em que situações ela nos beneficia. A água não possui calorias, mas mesmo assim hidrata nosso organismo e ajuda a eliminar resíduos. Limpa a pele, aumenta a capacidade mental, melhora a digestão, a visão, fortalece os ossos e contribui para o bom funcionamento de quase todos os órgãos do corpo. Por isso, a água é indispensável para nós, tanto que, enquanto podemos passar muito tempo sem chá, não conseguimos sobreviver por muitos dias sem beber água. A água que temos no corpo é perdida por meio da urina e da respiração. Aproximadamente 2 litros de água saem do nosso corpo todos os dias, sendo essencial repor essa quantidade.
Na verdade, a quantidade de água que uma pessoa deve beber diariamente depende da saúde, do ambiente, do clima, do peso e da atividade física. Mas uma pessoa saudável deve ingerir entre 2,5 a 3 litros por dia, o que equivale a 10 a 12 copos. Durante o verão, nosso corpo transpira mais devido ao calor e à exposição solar. Por isso, é recomendado aumentar o consumo de água para evitar a desidratação. Quem pratica exercícios físicos também precisa beber mais água, pois a atividade física intensa leva à perda de líquidos em grande quantidade pelo suor. Assim, é fundamental repor essa perda para manter o equilíbrio hídrico e o bom funcionamento dos órgãos. Então, o mestre levantou uma questão importante para todos. O que acontece se você beber mais água do que o necessário? Preste atenção à resposta. O excesso de qualquer substância pode ser prejudicial, inclusive a água. Beber água em excesso aumenta a carga nos rins, podendo causar um desequilíbrio eletrolítico, especialmente com a redução dos níveis de sódio no sangue, condição conhecida como hiponatremia. No entanto, isso é raro, pois a maioria das pessoas não bebe água em excesso. O problema surge quando alguém consome 5 ou 6 litros em pouco tempo, o que pode ser perigoso. Agora, quantos copos de água devem ser ingeridos de uma só vez e que tipo de água você deve beber? Ouçam atentamente. Muitas pessoas pensam que podem beber água à vontade e a qualquer hora. Mas isso está incorreto, pois beber água de formas diferentes pode ter efeitos negativos no corpo. Por isso, deve-se beber água sentado e devagar, como se estivesse mantendo a água na boca e movendo por alguns segundos antes de engolir. Assim, a saliva, que é alcalina, desce para o estômago e acalma a acidez, auxiliando na digestão. Quando bebemos água em pé ou rapidamente, os rins não conseguem filtrá-la adequadamente. Além disso, ao beber direto da garrafa, absorvemos gases que podem entrar no corpo, aumentando a chance de dores articulares futuramente. Portanto, sempre beba água sentado e devagar, em 4 ou 5 goles, e consuma um copo ou um copo e meio de cada vez, conforme a sua sede. Se beber muita água de uma só vez, os rins não a filtrarão corretamente, e a água será eliminada pela urina sem ser utilizada pelo organismo. O mestre também explicou a importância de entender o tipo de água a ser consumida, seja ela quente, fria ou a temperatura ambiente. Se comemos ou bebemos algo muito frio, o corpo primeiro precisa aquecer antes de usar. O mesmo ocorre com a água fria do refrigerador, que precisa ser aquecida no estômago antes de ser utilizada. Nesse processo, muita energia é desperdiçada e o corpo precisa esperar para utilizar a água. A água que permanece no estômago não é aquecida imediatamente e, além disso, água fria endurece os alimentos, tornando a digestão mais lenta e agravando a constipação. Por isso, a água deve estar sempre à temperatura ambiente ou morna, pois o corpo utiliza a água morna rapidamente, ajudando a decompor os alimentos ingeridos, aumentando o poder digestivo e melhorando a saúde do estômago. O mestre também ressaltou quando devemos beber água e quando evitar. São pontos nos quais muitos erram, tornando-se propensos a doenças. É mais importante saber quando não beber água do que quando beber. Primeiro, vamos ver quando não devemos beber água e depois quando é apropriado. Não há problema em tomar 1 ou 2 goles antes de comer, pois ajuda os alimentos secos a descerem pela garganta e evita soluços. Porém, quando se fala em 1 ou 2 goles, significa beber apenas o suficiente para umedecer a garganta. É incorreto beber um copo cheio antes ou depois das refeições, pois dilui os sucos gástricos, dificultando a digestão. Portanto, você deve beber água somente de 30 minutos a 1 hora após comer e, antes das refeições, consumir água após encher o estômago 1 hora antes. O mestre explicou que é inadequado beber água antes de dormir à noite ou logo ao acordar. Embora a água seja benéfica durante o dia, em excesso à noite pode ser prejudicial. Durante o sono, o corpo está menos ativo, fazendo com que a água vá para os rins para ser filtrada sem ser usada adequadamente, prejudicando esses órgãos. Além disso, pode levá-lo a acordar várias vezes para ir ao banheiro, dificultando voltar a dormir. Assim, é recomendável suprir as necessidades de hidratação durante o dia, pois beber água demais à noite resulta em desperdício, eliminado pela urina sem ser aproveitado. Isso pode causar micção frequente. Se sua urina estiver clara como água, significa que o corpo não precisa de mais água naquele momento. Portanto, depois de urinar, espere um pouco antes de beber novamente, permitindo um descanso aos rins. O mestre também advertiu que, mesmo após comer frutas, não é recomendado beber água imediatamente. Por exemplo, se consumir frutas ou vegetais crus, como pepinos, tomates, etc., evite beber água logo em seguida. Da mesma forma, após consumir frutas como banana, melancia, romã, laranja, uvas, cerejas,
beber água pode endurecer os alimentos no estômago, retardando a digestão e causando resfriados em alguns casos. Além disso, é desaconselhável beber água fria logo após consumir bebidas quentes, como chá ou café. A ingestão de água fria após essas bebidas pode causar um choque térmico nos dentes e gengivas, resultando em danos, aumentando a sensibilidade e o desgaste dos dentes e afetando a saúde bucal. Portanto, é importante esperar um intervalo de tempo adequado antes de beber água após consumir certos alimentos ou bebidas para evitar esses problemas. Assim, vemos a importância de saber quando e como consumir água. Espero que essas dicas possam ajudar vocês a melhorar a saúde e o bem-estar. Até a próxima e cuidem-se! Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.